Vamos lá então, iniciando mais um dia do nosso trabalho, o livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos entrar no capítulo 4, os arquivos da alma, né? Então esse aqui é o nosso primeiro encontro. E nós vimos anteriormente, no capítulo... Deixa eu pegar aqui o nome do capítulo que eu me esqueci o nome dele. No capítulo Reminiscências de Vidas Passadas, ela comentando, né, sobre exatamente essa faculdade de se recordar das experiências anteriores, e trouxe para nós vários casos relacionados a ela, relacionados a outras pessoas. E agora nesse daqui, no capítulo 4, Arquivos da Alma, ela vai falar sobre as experiências pessoais, né, que ela teve desde a sua, né, na sua juventude, na verdade, né, que foi ali uma experiência bastante marcante para ela, porque anteriormente a gente viu ela contando, né, desde o início, quando ela entrou naquele estado de catalepsia. Depois a gente viu ali que ela foi tendo algumas recordações espontâneas, né, da família que ela teve anteriormente, de locais onde ela vivenciou, em especial, né, durante aqueles momentos de desdobramento. E agora então ela vai contar sobre um momento importante da vida dela. Então aqui os arquivos da alma, ela inicia trazendo uma passagem do livro dos Espíritos, especificamente a pergunta 399, a resposta da pergunta 399, e ela diz assim, então, o texto diz assim: mergulhado na vida corpórea, perde o espírito espontaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, falando sobre a capacidade que os espíritos superiores têm de eles próprios se lembrarem daquilo que viveram em suas existências anteriores. No caso de espíritos comuns, como nós, né, mundo de provas e expiações, espíritos em processo de evolução, nós então ou temos a necessidade de um trabalho específico, né, para poder recordar essas existências anteriores, como é o caso, por exemplo, como a gente já conversou, as terapias de vivências passadas, as técnicas de regressão de memória, ou quando os próprios espíritos então nos estimulam a essas recordações. Outras vezes o espírito então traz essas lembranças espontâneas, essa condição, né, de se lembrarem espontaneamente dessas experiências anteriores, como uma necessidade, muitas vezes até como uma grande prova, né, uma expiação, na verdade, como é o caso que nós vimos aqui de Dona Ivone, que recordava de suas existências anteriores, mas recordava de situações bastante dramáticas da vida dela. Não era simplesmente uma lembrança qualquer, é algo que trazia para ela um grande impacto, e os espíritos ainda diziam: você vai se lembrar. E essa lembrança vai ser exatamente para manter viva na sua memória os erros do passado, para poder corrigir agora. Então era ali um verdadeiro tormento, e ela conta, né, no capítulo anterior que a gente viu, que ela teve ali uma vida infeliz. Não era o tipo de pessoa que podia desfrutar desde criança, aquela criança quieta, aquela criança amargurada, angustiada, né, por algo que simplesmente não se lembrava, né, ou se colocava assim que não tinha culpa de ter vivido aquilo, e na verdade eram suas próprias recordações. Então aqui coloca também mais uma passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item número 11, lá do capítulo Bem-aventurados os aflitos, e diz assim para nós: e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido no corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre, e que sofre com justiça. Claro que isso, quando o espírito tem consciência daquilo que está vivenciando, porque de um modo geral se estabelece ali aquele sentimento de revolta, né, muitas vezes até de um certo vitimismo, né? Então essa consciência é algo que nós vamos desenvolvendo conforme o tempo passa.
Essa ideia de lembranças de existências anteriores, como eu já comentei com vocês, terapias de vivências passadas, né, que são temas polêmicos na nossa sociedade hoje, já foi tema também de discussões bastante calorosas dentro do meio espírita. Aqueles que acham que existe uma lei proibindo, aqueles que dizem que é aceitável, aqueles que condenam a terapia de vivências passadas, aqueles que aceitam, enfim, cada um ali apresentando a sua tese. E, na verdade, a gente lembra sempre que os fatos são os fatos, né? Não temos como negar. Então, se por acaso as pessoas se lembram, é simplesmente porque é algo natural. A grande questão que nós pensamos é o que fazer com isso? O que fazer com essas lembranças? O que fazer para poder resgatar isso tudo e de que forma que isso pode ser utilizado de uma forma proveitosa? No caso, por exemplo, da terapia de vivências passadas, ou terapia de regressão de memória, porque a gente lembra que há uma diferença significativa entre um e outro. Quando se fala sobre regressão de memória, é simplesmente algo que pode ser resgatado na vivência atual das pessoas. Lembrando um trauma da infância, lembrando uma situação traumática que foi encoberta, né, pelo subconsciente. Então não significa entrar, né, no tema de existências anteriores. Então isso foi ao acaso, entre aspas, como a gente já conversou, né, Dr. Ian Stevenson, lá nos Estados Unidos, que fazia o trabalho de regressão de memória para tentar encontrar na vida das pessoas traumas que provocavam determinados bloqueios, né, medos e tudo mais. E aí então ele acabou quebrando essa barreira e trouxe então informações de existências anteriores. E aí então nós começamos a pensar, não de um modo místico, mas foi um modo positivo no sentido de ter sido uma experiência que trouxe um resultado, e não uma especulação. Ele não esperava explorar tudo isso, ele não tinha a intenção de provar ideias de reencarnação, isso simplesmente apareceu, foi um fato, e a partir desse fato ele começou a desenvolver novos estudos. Ele então, quebrando a barreira da existência atual, acabou se tornando ali um tema transcendental. E aí pensou, bom, através disso foi constatado então, né, pelo menos dentro daquilo que ele estudava, pelo método que ele aplicava, a possibilidade de existências anteriores. Então, como o próprio nome diz, terapia de vivências passadas ou terapia de regressão de memórias, ambos são terapias, ambas são técnicas terapêuticas para que possam ajudar as pessoas a resolverem ali questões do seu emocional, do seu psiquismo. Então, dentro do meio espírita, como eu falei para vocês, esse tema ainda é bastante debatido. Gente que não aceita, gente que aceita, espíritas que aplicam, que trabalham com essas técnicas, profissionais da área de psicologia que aplicam essas técnicas sem estarem vinculados com a própria doutrina espírita. Então tem muita coisa ainda para se aprender sobre tudo isso, né? E, inclusive, né, desmistificar aquilo que a sociedade acaba pensando, porque como se vê sobre terapias de vivências passadas, né, gosto de chamar terapia de vivências passadas, porque terapias de vidas passadas dá a impressão de que nós temos várias vidas, se na verdade nós somos espíritos vivos numa única trajetória, que vamos vivendo experiências diferentes no decorrer da nossa existência. Então eu gosto de utilizar essas expressões diferentes, embora algumas vezes eu acabe tropeçando, né, pela força do hábito, mas é importante a gente diferenciar esse conceito de vivências passadas e de vidas passadas. Inclusive aqui até mesmo, como nós vimos aqui os Espíritos dizendo, aqui no Livro dos Espíritos, todavia conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas. Então quando a gente entende a diferença de uma coisa a outra, né, mesmo que a gente se depare com colocações dessa natureza, a gente sabe diferenciar muito bem aquilo que eles querem dizer. O Arnaldo colocou, Hermínio Miranda recomenda muito cuidado com essa terapia. Ele a fazia com encarnados e desencarnados, nos diz que há possibilidades da pessoa assumir a personalidade de outra vida e não querer retornar ao presente. Mas ele não condena e fala que com muito cuidado pode ser feito. Inclusive, Arnaldo, eu já vi, né, casos de pessoas que, no momento em que fizeram essa regressão, porque eu me lembro, né, passando pela rua, você via faixas, até mesmo na rua da minha casa tinha uma clínica de psicologia,
em que estava ali, né? Fazemos TVP, Terapias de Vivências Passadas. Então, quer dizer, você chega, conversa com o psicólogo ou com a pessoa que faz essa regressão, paga uma quantidade, né? Sentimentos inversos, bom dia. Paga ali uma quantidade e você faz a sua regressão. A grande pergunta é, para quê? Com que objetivo? Com que propósito? E um caso, não nessa clínica, mas um outro caso, de uma pessoa que fez essa regressão, simplesmente para satisfazer ali uma curiosidade, né, já que, embora ele passasse pelo problema, não tinha um objetivo efetivo terapêutico, ele trouxe lembranças do passado que tornou a vida dele muito pior do que estava. Acabou uma culpa muito mais intensa, um drama muito mais intenso, por causa de acessar lembranças sem ter ali uma orientação terapêutica para poder lidar com essas emoções. Porque o propósito da regressão é exatamente esse, você vai direcionando o seu pensamento, as suas lembranças, para encontrar um determinado evento que tenha sido a causa de um trauma que ele está vivendo no presente. Como, por exemplo, né, a causa de uma depressão, a causa de uma fobia, dentre outras. Né? Então você encontra aquele problema, trabalha, né, na sua mente para diferenciar aquilo que foi vivido da realidade de hoje, para dizer que aquilo que você vive hoje já não é mais aquilo que viveu no passado, e então você vai se desprendendo daquelas lembranças, daquelas emoções, para que possa então se equilibrar. Esse é o propósito. Então, só que temos aqueles que não são preparados, aqueles que procuram. Nós temos aí, se você vai, por exemplo, no YouTube, você vai encontrar pessoas que orientam, olha, se você quiser lembrar de suas existências anteriores, utilize essa técnica. E aí então, quer dizer, a pessoa deitada na sua cama antes de dormir, começa então a usar essa técnica, tem ali sucesso na aplicação dessa técnica, mas a pergunta é, como resolver então a lembrança depois? Como lidar com isso? Então, né, e sem falar na ideia fantasiosa que você tem de vivências passadas, né, de dizer que foi um ou outro foram ali, as pessoas foram grandes personalidades, pessoas famosas, apenas para satisfazer a curiosidade. Então isso é realmente muito perigoso. Mas enquanto nós não desmistificarmos essa terapia, saindo da alçada da brincadeira para fazer com que ela se torne séria, a gente vai conseguir continuar ainda tropeçando nesses problemas que acabam sendo apresentados. A Guizan colocou, conheci uma freira católica que fazia com pessoas que a procuravam para desvendar um dilema que teve no passado, né, e as ajuda a resolver no presente. Né. Madre Mariane, né, ajudou muitas pessoas. Certamente, né, Guizan, ela fazia esse tipo de trabalho sem o endosso da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma. Né, porque não faz parte dos dogmas da Igreja Católica tratar de existências anteriores. Então nós temos ali católicos que são médiums, católicos que utilizam essas técnicas, e isso vai contra a orientação da Santa Sé, né, que ali é o Vaticano. Então acaba sendo um trabalho meio clandestino ou um trabalho fora da própria igreja. Né? Então isso é bastante difícil de lidar nesse ambiente. Então vamos lá. Lemos aqui então a introdução desse capítulo 4. Bom dia, fraterna. Vamos aqui à história de Dona Ivone. O estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade e necessidade na condição humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas e encantadoras, constituem, por certo, uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Esse delicado invólucro da alma, inegavelmente concreto, poderosos nas funções que foi chamado a exercer na personalidade humana, é também denominado corpo fluídico, dada a estrutura da sua natureza, que, segundo os sábios pesquisadores da ciência espírita, é composta de 3 espécies de fluido: fluido elétrico, fluido magnético e fluido cósmico universal. Este também considerado pelos espiritistas a quinta essência da matéria. Aqui, isso é um tema ainda que necessita de muito estudo, né? Nós temos aqueles que procuram desenvolver estudos e teorias sobre o perispírito, mas nós ainda estamos muito distantes da sua realidade.
Quando se fala, por exemplo, fluido elétrico, fluido magnético, fluido cósmico universal, nós estamos falando de temas absolutamente teóricos. Então, ou nós aceitamos as orientações daquilo que os espíritos passam para nós, ou procuramos trabalhar ali as nossas próprias ideias. Mas pelo fato desse fluido não ser ainda palpável para nós, na condição de encarnados que somos e que estamos, nós acabamos ali trazendo especulações, por isso não se tem ainda uma ideia definitiva. Ela, por exemplo, aqui, Dona Ivone, fala de 3 espécies de fluidos. Ou seja, fala ali do perispírito, dividido em 3 partes. Nós temos aqueles que falam de 7 partes. Temos os trabalhos feitos através dos chakras, né? Da radiestesia, do trabalho de passes e outras técnicas que são aplicadas, falando sobre a composição do perispírito. André Luiz fala sobre os chakras também. Então, para nós ficamos assim, né? Nessa dúvida sobre qual é exatamente a real constituição. A preocupação dos espíritos agora não é essa. A preocupação é fazer um trabalho moral com todos nós, que independente do conhecimento que a gente apresente, para poder chegar ali num futuro mais equilibrado, né, numa dimensão, também numa forma mais equilibrada, a grande preocupação é faça a coisa certa, que a consequência virá naturalmente. Porque do contrário, se trouxer para nós conceitos complexos sobre temas que nós ainda não temos condições de entender, pelo fato de não ainda estarmos devidamente ambientados a respeito dessa dimensão espiritual, que é uma coisa muito nova para nós. Lembra que nós estamos falando de uma teoria que surgiu há 1,5 séculos. Pode parecer muita coisa, mas em contrapartida a esse 1,5 séculos, nós temos ali quase 2 milênios de uma filosofia, né, que temos seguido dentro do cristianismo, aqui no nosso mundo ocidental, que se encontra ali impregnado na nossa consciência. Então é difícil a gente mudar. Então essa teoria nova está falando de um mundo espiritual diferente, de elementos que compõem, né, a nossa condição espiritual, que eram completamente desconhecidos. Então não vamos entrar agora nesse ponto. O que é esse fluido elétrico, que poder chamar, por exemplo, de fluido vital, esse fluido magnético, esse fluido cósmico que compõe o perispírito. Então isso a gente não vai entrar agora, né, oportunamente a gente vai tratar do assunto. Mas o que ela coloca para nós é exatamente que essa quinta essência da matéria. Lembra que as 4 essências, os gregos já falavam sobre isso, eram as essências, né, os elementos do fogo, da terra, do ar e da água. Então os 4 elementos que compunham a nossa constituição orgânica. Até mesmo entre eles, né, os gregos debatiam, uns falavam que todos nós somos essencialmente um tipo de elemento, outros diziam que nós éramos os 4 elementos juntos. E aí então surgiu uma quinta essência, exatamente aquela que saía da dimensão material, que chegava na dimensão espiritual. E aí foi chamada então de quinta essência. Acabou virando um substantivo único, né? Quinta essência, que na verdade é a quinta essência, saindo então dessa dimensão material. Ela diz assim para nós então, né? Bom dia, Márcio. Esse corpo fluídico da alma, pois, que jamais abandona, que qual ela própria é imortal, mas não imutável, pois evolui, possuindo os graus primitivos até galgar os pináculos da superioridade, seguindo o mesmo trajeto glorioso daquela essência divina, ou seja, a alma, esse admirável corpo intermediário que tanto participa do fluido imponderável como da matéria sublimada, a quinta essência, o perispírito, chamado também de mediador plástico, é também um transmissor das vontades da alma, ou ser inteligente, a ação da matéria humanizada ou corpo físico humano. É a sede das sensações que agitam nossas sensibilidades, sensações que, tanto mais amplas, serão quanto mais ele próprio progrida. Esse corpo celeste, como o definiu o grande Paulo de Tarso, corpo astral, no enunciado aos orientalistas, tão indispensável à alma para os fins da reencarnação, de onde lhe advém a confirmação do progresso, o perispírito, forma e esteio que mantém e conserva
a própria estrutura do corpo carnal, conservando a personalidade detida na carne, pensamento, vontade, memória, fisionomia, etc., enquanto as células humanas sofrem as variadas renovações periódicas, além de outras singulares propriedades, possui também uma das mais importantes que a mentalidade humana poderia conceber, consoante o provaram numerosas experiências científicas. Ele arquiva em seus refolhos, como que superpostos em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações e até os pensamentos que tenhamos produzido através de nossas imensas etapas evolutivas. Referindo-se a esse magnífico envoltório intermediário, explicam os grandes mestres da doutrina espírita. Antes da gente entrar aqui nas explicações que ela vai trazer para nós, esse é um tema que certamente geraria uma grande polêmica num debate sobre os estudos do perispírito. Aqui, por exemplo, ela está dizendo para nós que as nossas memórias estão ali arquivadas no próprio perispírito. Já outras teorias, outras ideias, dizem que não, o perispírito é simplesmente ali um corpo fluídico, que o espírito vai perdendo, né, vai depurando com o passar do tempo, inclusive trocando conforme ele vai avançando nas dimensões, né, nos mundos em que ele vai vivendo, e que certamente a memória não se encontra ali, se encontra no próprio espírito. Então, mais uma vez, né, se ele se encontra no perispírito, ou se ele se encontra na própria consciência do princípio inteligente, a gente não vai entrar nesse debate. Tá? O que interessa para nós aqui, que ela está trazendo como teoria, é exatamente tentar ali localizar o ponto onde essas lembranças estão armazenadas. Para nós, o que interessa aqui é falar sobre a experiência que ela vivenciou. Exatamente por causa dessa dificuldade que nós temos de definir o corpo fluídico, né, e assim como também essa própria ideia da memória arquivada. O Arnaldo colocou nisso também uma discussão que afeta a alquimia e magos. Na verdade, são várias, né, linhas de filosóficas, né, Arnaldo, que tratam disso. Né? Então, Paulo de Tarso falava sobre o corpo espiritual, outros falam sobre o corpo transcendental, o corpo metafísico, a gente fala de perispírito. Então, cada filosofia procura também trazer ali a sua ideia, mas que acaba até mesmo entrando em contradição, mas o mais importante de tudo é o fato de reconhecerem a existência dele. E esse é um trabalho que os espíritos tiveram na época de Kardec, quando tentavam então dizer o seguinte: olha, a primeira ideia que a gente tem que ter é que os dogmas cristãos que foram sustentados durante tanto tempo, né, o céu, inferno, purgatório para os católicos, por exemplo, a ideia de anjos e demônios, quebrar esses dogmas iniciais foi a parte mais difícil. Então, reconhecendo que o espírito continua vivo, que o espírito vive uma dinâmica muito intensa no mundo espiritual, de trabalho, de reequilíbrio, de planejamento para novas existências. Então, assimilarmos essa primeira ideia já foi um passo significativo. Com o passar do tempo, a gente vai aprimorando esse entendimento. A cada nova ideia, a cada tema que vai chegando, a gente vai aprofundando, os livros estão aí, trazendo mais e mais experiências. Né? Então, a mesma coisa acontece com relação às diversas filosofias falando sobre o perispírito. O fato de reconhecerem a existência desse elemento que é fluídico, esse elemento que não é a matéria, como nós a conhecemos, já é algo significativo. E aí nós temos ali todas as terapias, né, como no caso, por exemplo, o reiki, cura prânica, jorei, o passe, tudo isso são transmissões de fluido. O próprio magnetismo, que não pertencia a crença nenhuma, trabalhava em cima desse corpo fluídico. Então, reconhecermos a existência dele já foi um passo importante. Agora a gente vai tentando aprofundar cada vez mais o entendimento para saber da sua real constituição, quantas camadas ele possui, a localização desses elementos como sentimento, memória, se pertence ao espírito, se não pertence, de que forma que ele se ajusta a partir dessa condição de plasticidade que ele tem, se molda, de que forma que a memória
que a mente acaba afetando a sua estrutura, como é o caso, por exemplo, dos espíritos que, ao desencarnarem, levam as características físicas que possuíam no seu corpo físico. Então tudo isso para nós são ideias que vão surgindo. Então, oportunamente, a gente vai tratar desse tema com mais profundidade. Continuando aqui para nós. Então ela fala sobre as explicações sobre o envoltório intermediário, né, que no caso é o perispírito, a partir de grandes estudiosos da doutrina. Então ele começa assim: como o carvalho que guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais, escreve Leon Denis no capítulo 23, de Depois da Morte, que nós já estudamos aqui. Assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores, dos estados humanos e espirituais sucessivamente percorridos. Esses vestígios repousam em nós, muitas vezes esquecidos, porém desde que a alma os evoca, desperta sua recordação. Eles reaparecem como outras tantas testemunhas, balizando o caminho longa e penosamente percorrido. E no capítulo 8, de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz aqui para nós: no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abre uma saída através do invólucro de matéria, que a oprime e a agrilhoa, restabelece-se imediatamente a corrente vibratória e o foco torna a adquirir toda a sua atividade. O que está dizendo é que durante essas experiências de desdobramento, como é o caso do sono, quando o espírito se emancipa, no sonambulismo, quando ele também tem um desprendimento parcial, no êxtase, que é um outro tipo de fenômeno em que o espírito se desprende quase que totalmente do seu corpo físico, nesse momento a sua consciência se expande e ele começa a ter uma visão completamente diferente da realidade espiritual que os envolve, inclusive acessando aqueles arquivos que, poderíamos dizer, estavam comprimidos na sua memória. Então o momento de emancipação é muito, muito especial para o espírito, porque ele não apenas se lembra do passado, como a sua potencialidade intelectual começa também a se apresentar. Pessoas que nessas situações de emancipação mostram uma inteligência muito maior do que no seu estado de vigília. O estado de vigília, a gente lembra, né? Eu me recordo que eu tinha uma dificuldade muito grande para diferenciar, para entender o que era vigília. Isso na época de jovem, de moleque, né? Porque nós vamos ficar no estado de vigília. Eu achava que era a gente ir para um lugar e dormir lá. Vigília, ele lembra vigilância, ficar no estado acordado, né? Então, na condição de vigília, nós estamos aqui presos, comprimidos, entre aspas, aqui no nosso corpo físico e preocupados com aquilo que acontece à nossa volta, no nosso cotidiano, nas nossas atividades e tudo mais. Já no estado de emancipação, desdobramento ou desprendimento, como queiramos, o espírito então tem ali meio que aquela expansão da sua consciência. E ele consegue vivenciar experiências que para ele são muito intensas, de recordações e de capacidades que até então ele desconhecia. O Arnaldo colocou, né, creio que quando estudarmos mais sobre materializações, teremos cientificamente a comprovação desse e de outros corpos energéticos, e até mesmo como se verifica a marca, né, de nossos atos nele. Né? A dica ali então, né, de Paulo César Frutuoso, espíritos decaídos materializados. Né? Bom dia, Zé. Bom dia, João. Então, o que a gente vê, Arnaldo, aqui é ainda muito a se aprender. A gente está numa fase, né, como eu comentei com vocês, até passei, inclusive, aquelas psicografias, né, que eu recebi, falando sobre as dúvidas, né, que eu tinha. Tivemos aquele espírito, né, o Laurentus, né, que chamou atenção exatamente para a nossa grande preocupação nesse momento, e eu falo nossa no sentido de doutrina espírita como um todo, é nos preocuparmos com a evangelização do nosso mundo. Então a nossa prioridade deve ser essa. Então, se por acaso nós temos um centro espírita que foca o seu trabalho nas experiências, nas investigações a respeito desses fenômenos e dos elementos do mundo espiritual, eles estão indo, embora sejam muito valiosos para nós, eles estão indo meio que contra as orientações dos espíritos.
Porque num planeta como o nosso, cheio de aflições, cheio de dores, cheio de atraso moral, uma instituição que foca o seu trabalho nessas experiências acaba não fazendo o serviço tão importante que a humanidade precisa. Essa é a visão que os espíritos têm. Então a gente espera, né, que no devido tempo, né, pois é um dos trabalhos do Frei Luiz, mas assim, é um trabalho de um pequeno departamento que eles têm, porque o foco que ele tem realmente é evangelização, é de assistência e tudo mais. Mas um centro dessa dimensão tem a capacidade de criar esses setores. Agora a gente pega um centro espírita, desse que a gente frequenta, desse que a gente vê, o principal foco é palestras de evangelho, orientações, atendimento fraterno. Então tudo aquilo que é feito, né? A Miriam lembrou aqui de lá tem evangelização todo dia. Então tem aquele grupo de pesquisa, pelo fato do centro espírita, da sua estrutura, permitir, mas é algo que a gente não vê no nosso dia a dia. Naquela época, né, de Kardec, em que nós tínhamos ali o positivismo muito presente, a ideia científica, né, muito atuante, né, entre todos os grupos, a doutrina espírita então tinha aquela preocupação de se desenvolver filosoficamente, pelo próprio ambiente que a gente lembra, né, temos ali pós-iluminismo, positivismo, as ideias científicas se fazendo presentes. Então, a doutrina espírita, como nós vimos, que era praticada no tempo de Kardec, é uma doutrina muito diferente da que é praticada hoje. Não no seu sentido, nas suas bases essenciais, mas no seu foco. Porque naquela época da França, atingindo aquela camada, não vou dizer elitizada, né, mas mais intelectualizada, era importante atingir a mente das pessoas. Agora, aqui no Brasil, na realidade que nós temos, né, um país com desenvolvimento precário, com tanto sofrimento, com tantas dificuldades, vivendo uma crise moral, né, poderia dizer sem precedentes na nossa história, mas que na verdade sempre teve. Basta a gente lembrar ali da escravidão, da época da colonização, quantas barbáries, quantos problemas nós criamos. Então o foco do nosso país não é desenvolver intelectualmente, é a mudança moral. Por isso, infelizmente, né, todas essas pesquisas, esses estudos, são muito escassos, embora eles aconteçam. Em alguns grupos, né, como a gente tem aqui em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais e outros grupos também. Mas, no devido tempo, tudo vai chegar. Não são divisões, Guizan, são aspectos, são formas de trabalho. Né? Então, a doutrina espírita, Kardec lembra, ela tem ali um tripé, que é a ciência, a filosofia e o aspecto religioso, o aspecto moral. Então, assim, para cada época, e para cada grupo, nós temos ali uma proposta. Então, quer dizer, você vai oferecer aquilo que tem necessidade. É como se você chegasse numa determinada comunidade e fizesse uma pesquisa do que aquelas pessoas realmente precisam. Então a instituição ela é completa, mas você vai direcionar aquilo que é mais importante. Na época, por exemplo, de Kardec, as pesquisas, o desenvolvimento filosófico era o mais importante. Aqui no Brasil, esclarecer o mundo espiritual nesse aspecto de caridade, nesse aspecto de consolação, aqui era muito mais importante. Então a doutrina é a mesma, a forma como você vai trabalhar é diferente. Basta a gente lembrar, assim, só para fazer uma comparação rápida, para a gente dar sequência aqui no nosso trabalho, é pensar, por exemplo, assim, quando você vai fazer um trabalho de divulgação da doutrina espírita, uma palestra que é feita no centro espírita, o palestrante, inicialmente, ele vai se informar para qual público ele vai falar. Se é ali um público que tem ali um nível de escolaridade maior, ele pode abordar um tema de maior reflexão, de maior complexidade. Se ele vai falar para um grupo mais simples, um grupo mais humilde, ele tem que mudar a sua linguagem, mudar o seu objetivo. Então ele vai falar de doutrina espírita, mas a forma como ele vai se dirigir àquele público vai depender realmente da necessidade. Senão vai ser um desperdício. Jesus, quando chegou na sua época para falar para todas aquelas comunidades da sua época, ele teve que falar por parábolas, falar por coisas simples. Conhecimento ele tinha, mas ele não podia se aprofundar daquela forma, vendo ali que as pessoas na verdade estavam ali passando fome, sofrendo com a servidão,
vendo ali a própria escravidão. Então, seu objetivo era transformar moralmente as pessoas. Então, não é que o Espiritismo tenha divisões. Você tem focos. No caso do Chico, por exemplo, o que ele veio fazer? Trazer consolação e caridade. Poderia fazer diferente? Poderia. Os espíritos que se manifestavam, poderiam ser espíritos diferentes? Poderiam. Poderia também. Mas nós tivemos ali a presença de espíritos que focavam essencialmente na consolação e na caridade. Porque essa é a necessidade do nosso país. Essa é a necessidade da nossa época. Então, cada trabalho feito de acordo com o público. O Arnaldo lembrou que faltam médiuns preparados para tal cometimento. E aí que entra aquela questão, Arnaldo. Eu acho que não são os médiuns despreparados. É que o foco do trabalho não é esse. Então, nós tivemos médiuns preparados para a consolação e para a caridade. Então, estamos aqui tendo trabalhadores específicos para aquela atividade. Quando nós tivermos ali uma mudança, uma transformação nesse aspecto moral do nosso planeta, nós teremos ali outros médiuns que virão, assim como outros espíritos que se manifestarão, para fazer aquele trabalho específico. Então, quer dizer, os médiuns estão preparados para fazer aquilo que eles têm que fazer. Para essa parte investigativa, que não é o foco principal da doutrina espírita, como nós entendemos hoje, então esses médiuns não surgem, porque seria um grande desperdício. Fazer um trabalho de pesquisa, de investigação sobre fenômenos e tudo mais, seria muito mais para satisfação de curiosidade do que para moralização. Então, no devido tempo, nós teremos ali uma mudança completa. Só para a gente lembrar, quem eram os espíritos que se manifestavam na época de Kardec? Eram teólogos, filósofos, cientistas. E aqui no Brasil, quem são os espíritos que se manifestam? Aqueles que trabalhavam com a caridade, aqueles que tinham ali um conhecimento do Evangelho. Mas por quê? Porque nós não somos merecedores de termos contato com esses espíritos? Claro que somos merecedores, mas não é o momento ainda. Então, por isso que a gente vê a diferença daquilo que Kardec tinha que fazer para trabalhar o nosso intelecto, para trabalhar ali o nosso entendimento sobre doutrina, e agora ele trabalha exatamente os nossos valores. O Zé lembrou, né, Aleijadinho, como espírito orienta, né, o lado científico, e o fenômeno convence, mas não converte. E ainda assim convence algumas mentes, né, Zé? Porque não adianta você querer apresentar alguma coisa simplesmente para impressionar. Há a necessidade de você realmente transformar as pessoas. Não é à toa, por exemplo, como nós já vimos aqui, para fechar esse nosso raciocínio, né? Como nós já vimos que quando se faz uma estatística, a cada 10 anos a gente lembra que o IBGE, a cada 5 anos, né? Ele faz uma pesquisa profunda sobre os aspectos da nossa sociedade. E no aspecto religioso, nós vemos, por exemplo, a presença muito intensa das religiões evangélicas, principalmente as pentecostais. Isso são dados estatísticos, junto às camadas mais pobres da população. Então, nesse caso, o que nós temos? Pessoas com baixa escolaridade, com grandes necessidades materiais. E essas igrejas, então, vão oferecer, de um modo correto ou de um modo equivocado, isso não importa para nós agora, essas igrejas vão oferecer exatamente aquilo que as pessoas precisam, que é exatamente ali levar aquela palavra de otimismo, de consolação. Enquanto que nós vemos que outras filosofias pegam pessoas com um grau de escolaridade maior, com uma condição social diferenciada. Então o que nós podemos tirar como conclusão? Que não adianta a gente querer apresentar grandes temas, apresentar grandes ideias, que a nossa população não quer isso agora. Na verdade, a nossa população não precisa disso, ela precisa de outras coisas. Então a doutrina espírita, embora traga ali um corpo filosófico, né, uma metodologia científica muito sólida, veio trazer para as pessoas, na verdade, o Evangelho. E enquanto isso, esses outros aspectos ficam guardadinhos ali, esperando o momento de serem aplicados. Muito bem, vamos lá, né? E não precisa de maravilhoso, como lembrou aqui o Elcio, né? Vamos lá, continuando. Então ela fala aqui para nós sobre
Lendo aqui mais um trechinho, né, do problema do ser, do destino e da dor. No sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abre uma saída através do invólucro de matéria, que a oprime e agrilhoa, restabelece-se imediatamente a corrente vibratória e o foco torna a adquirir toda a sua atividade. Restabelece-se imediatamente a corrente vibratória. Peraí, deixa eu ler errado aqui. Restabelece imediatamente a corrente vibratória e o foco torna a adquirir a sua atividade. O espírito encontra-se novamente nos seus estados anteriores de poder e liberdade. Tudo que nele dormia desperta. As suas numerosas vidas reconstituem-se não só com os tesouros do seu pensamento, com as reminiscências e aquisições, mas também com todas as sensações, alegrias e dores registradas no seu organismo fluídico. É esta a razão porque no transe, a alma, vibrando as recordações do passado, afirma as suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa das suas transmigrações. As menores particularidades de nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus, tudo se fixa, tudo se grava em nós. Durante o curso normal da vida, essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por delir, aparentemente, as mais antigas. Ou seja, vão encobrindo, né? Parece que esquecemos aqueles 1000 pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar, nas experiências hipnóticas, os tempos passados e tornar, pela vontade, a colocar o sujeito numa época anterior de sua vida, na mocidade ou no estado da infância, para que essas recordações reapareçam em massa. Aqui o que Leon Denis está dizendo é exatamente sobre a terapia de regressão de memória. Que basta que você faça um trabalho, né, de alta concentração, de você atingir níveis conscienciais diferentes, que você pode evocar essas lembranças. Então seria assim a nossa memória, dentro dessa comparação que Leon Denis traz, é aquela grande biblioteca, em que a gente vai construindo a nossa memória conforme através de prateleiras. Então nós temos aquelas prateleiras que ficam lá no canto da biblioteca, e aí nós vamos colocando prateleiras novas para arquivar essas nossas memórias. E aí, então, se nós pudéssemos olhar, teríamos assim aquela fila de prateleiras, em que aquelas da frente são as mais recentes, e aquelas últimas são as mais antigas, empoeiradas, muitas vezes até aparentemente emboloradas, mas elas estão ali. Fazendo o trabalho correto, nós podemos acessar essas memórias. É claro que nós nos perguntamos para quê? Porque os espíritos sempre nos lembram que as nossas existências anteriores, elas trazem para nós lembranças muito graves devido ao nosso estado primitivo, né, ao nosso estado moral. Então no passado, os valores, as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas tendências, as experiências que foram vivenciadas eram algo muito bruto, muito primitivo, muito infantil. E lembrar, por exemplo, que no passado eu matava e morria com toda a simplicidade. A pergunta é, para que eu vou me recordar disso? Se não tiver um foco importante, né, uma participação importante naquilo que eu vivencio hoje, para quê? Basta a gente lembrar, por exemplo, a sexualidade, as nossas tendências agressivas, os nossos interesses com relação ao prazer. Dá para a gente imaginar o que a gente já viveu anteriormente? Com relação à própria violência, à promiscuidade, tudo para nós era muito natural. Se falarmos de 2000 anos, 3000 anos, quando a gente lê, por exemplo, aqueles textos do Antigo Testamento, como Moisés, por exemplo, naquela que a gente está usando ali uma história
que é contada, né, com muitas fantasias ainda, mas dá para a gente imaginar uma realidade. Estupros, abortos, assassinatos, embriaguez. Lembra que o vinho é contado, né, nas histórias mais antigas. Se hoje nós encontramos com toda a sofisticação, né, Miriam? Pessoas num ambiente social bem estruturado, elas enchem a cara, pagam aquele mico todo, provocam aquele vexame. Voltemos 2000 anos no tempo para a gente ter uma ideia vaga do que acontecia. Então, mas essas lembranças estão registradas na nossa memória. E, consequentemente, da mesma forma que era normal, natural, agir dentro desse ambiente, as consequências também vinham de uma forma muito natural, só que atenuadas pelo nosso estado primitivo. Elas eram aliviadas pelo fato da gente ser ainda muito infantil. Então, se nós olharmos aqui, quantas pessoas nós assassinamos na nossa história? E quantas vezes nós somos assassinados? Naquela época era tão normal fazer isso, você matava e morria à toa. Se olhava à toa, né, dava aquela imaginar assim, aquela história, né, do homem das cavernas arrastando a mulher pelo cabelo, era aquilo lá. E a pergunta é, para que a gente vai se lembrar disso? Isso não importa mais, essas histórias faziam parte, né, fazem parte daquela nossa fase primitiva que já não tem mais interesse nenhum. Todo mundo viveu, todo mundo fez, todo mundo sofreu. O que importa agora é o nosso presente. E aí na nossa memória a gente vai buscar os eventos mais significativos que influenciaram o nosso presente agora. Não aquele passado. Dá para a gente imaginar, por exemplo, quais foram as situações que fizeram com que nós desencarnássemos no passado? De uma forma mais direta. Imaginar as formas como nós morremos anteriormente? Será que o nosso psiquismo teria condições de lembrar isso tudo? Você ser morto numa estrada e ser largado atrás de uma moita apodrecendo e o corpo ali olhando? Ser enterrado como indigente no meio do nada? As formas de morte, a violência, a decapitação. Dá pra gente imaginar nos filmes de terror que a gente vê hoje? Aquilo que era comum naquela época. Então a nossa memória vai encobrindo essas lembranças. Então hoje nós temos, né, um dispositivo de segurança no nosso subconsciente que bloqueia aquilo que não interessa mais. E isso faz parte das sábias leis, né, que constituem o nosso organismo físico, né, o nosso organismo fluídico também, que simplesmente libera aquilo que tem algum significado para nós hoje, como um recurso terapêutico. Porque nós precisamos daquela lembrança, precisamos acessar aqueles arquivos. O resto fica ali empoeirado, embolorado e não interessa mais. É isso que Leon Denis quer dizer para nós. Mais uma vez aqui para a gente reforçar. Durante o curso normal da vida, essas recordações acumulam-se em sucessivas camadas, e as mais recentes acabam por delir aparentemente as mais antigas. Parece que esquecemos aqueles 1000 pormenores da nossa existência dissipada. Basta, porém, evocar, nas experiências hipnóticas, os tempos passados e tornar, pela vontade, a colocar o sujeito numa época anterior da sua vida, na mocidade ou no estado de infância, para que essas recordações reapareçam em massa. Então tudo feito de uma forma muito equilibrada, muito objetiva, para que a gente possa tirar proveito desses arquivos e não simplesmente trazer para nós mais problemas do que nós já temos. Para que lembrar de uma existência anterior problemática se o nosso presente já é problemático? Então essas leis naturais que regem a nossa vida têm exatamente essa preocupação. A Guizan colocou, né, mas não mudou muito não, acho que atualmente está no caminho. Né, deixa eu ver aqui, o que eu mudei a análise, né, o que a gente vê, o que acontece. Pois é, a gente dá para perceber que foi minimizando, sem dúvida nenhuma, Guizan. Se a gente acha que hoje o nosso comportamento é assim, no passado, então, aquilo era uma calamidade. Dá para a gente imaginar o valor da vida que se tinha naquela época. O jeito mais fácil de você resolver um problema é você eliminar o problema que te dá, que é o objeto do seu problema. E aí então não é somente um assassinato
É um comprometimento moral que você vai ter com aquele espírito para resgates futuros. E olha quantos problemas a gente foi criando para chegar até o nosso presente. Os caminhos tortuosos que a gente já percorreu para chegar nesse ponto. A Angelina colocou, né, se alguém tiver uma patologia que não encontra causa, buscar descobrir através de existências passadas. Sim, o objetivo da TVP é exatamente esse, mas a pergunta é, se você se lembrar daquilo, isso vai trazer para você alguma melhora? Se não, acaba, porque do contrário, em vez de você apenas encontrar a causa, você vai encontrar também a culpa. Então se você tem ali uma patologia que te traz um transtorno hoje, quando você lembrar da causa, que você está assim hoje porque você fez aquilo, em vez de ser uma solução, se torna um problema maior. Porque aí você vai dizer assim, ó Deus, ó céu, eu mereço isso e muito mais. Se eu fiz aquilo mesmo, eu tenho que sofrer. E aí potencializa o seu sofrimento atual. Então lidar com esses arquivos é muito complicado. Acessar a nossa memória embora seja um patrimônio nosso, ele pertence a nós mesmos, mexer nele deve ser aquela autorização feita, né, com aquele documento de 5 vias que tem que ser autenticado, que tem que ser carimbado e autorizado, porque não é porque nos pertence que nós podemos lidar com ele com toda facilidade. E aí, né, o Elcio, que a gente comentou que as orientações feitas para essas regressões devem ser feitas por um profissional muito sensível e muito capacitado. Porque você vai mexer ali numa memória muito dolorosa, que se você não souber lidar com essas emoções, você vai trazer de volta aquilo que era para ficar quieto. Isso é muito complicado. Continuando, vamos lá. Diz aqui Dona Ivone para nós. Tais recordações podem avançar abrangendo o estágio no espaço, antes da reencarnação, como é sabido entre os espíritos, até rever a existência anterior. E sendo o estado de desprendimento aprofundado, tanto no sono natural como nos diversos transes possíveis no caso, avançará até 2 e mais existências passadas. Então dá para imaginar aquela condição de perturbação que o espírito viveu no mundo espiritual, naquelas histórias, né, que são trazidas para nós de umbrais, de sofrimento, de perturbações, perseguições. A regressão de memória também leva a esses arquivos. Porque não importa aonde o evento foi registrado, em qual dimensão, se foi numa existência anterior ou foi na condição de erraticidade. O que importa é que a memória está registrada, dentro daquela cronologia. Fui vivendo isso, vivendo aquilo, desencarnei, continuei vivendo experiências, reconheci, aprendi, voltei a reencarnar, e as memórias estão sendo registradas. Então eu falei para vocês de uma grande biblioteca, com prateleiras e livros, né? Na atualidade a gente é mais moderno, né? Acessar o nosso HD. E aí então nosso HD está ali, ó, certinho, todas as pastas devidamente organizadas, cada lembrança, cada imagem, cada relato, tudo ali, certinho. Continuando, o próprio Leon Denis, que cita na mesma obra acima lembrada esta belíssima experiência, também citada por Gabriel Delanne no seu livro Reencarnação, colhida de uma informação que lhe prestaram outros ilustres investigadores dos segredos contidos nos refolhos espirituais da personalidade humana. Assim se expressa o grande escritor espírita no capítulo 14. Estamos falando aqui mais uma vez do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O príncipe Adam Vignesque, rua do Debacardé, 7 em Paris, comunica-nos a relação que se segue, feita pelas próprias testemunhas, algumas das quais vivem ainda e que só se consentiram em ser designadas por iniciais. O príncipe Guilatzin, o marquês de B, o conde de R, estavam reunidos no verão de 1862 nas praias de Hamburgo, norte da Alemanha, a gente lembra. Uma noite, depois de terem jantado muito tarde, passeavam no parque do cassino, e aí avistaram uma pobre deitada num banco. Depois de se chegarem até ela,
e a interrogarem, convidaram-na para vir cear no hotel. O príncipe Galitzin, que era magnetizador, depois que ela ceou, o que fez com grande apetite, teve a ideia de magnetizá-la. Conseguiu-o à custa de grande número de passes. Qual não foi a admiração das pessoas presentes, quando, profundamente adormecida, aquela que em vigília se exprimia num arrevezado dialeto alemão, se pôs a falar muito corretamente em francês, contando que reencarnara na pobreza por castigo, em consequência de haver cometido um crime na sua vida precedente no século XVIII. Só um instantinho. Espera que eu perdi aqui o texto. Tá. Habitava então um castelo na Bretanha, à beira-mar. Por causa de um amante, quis livrar-se do marido e despenhou-o no mar, do alto de um rochedo. Indicou o local do crime com grande exatidão. Graças às suas indicações, o príncipe de Galitzin e o marquês de B puderam mais tarde dirigir-se à Bretanha, nas costas do norte, separadamente, e entregarem-se a 2 inquéritos, cujos resultados foram idênticos. Havendo interrogado grande número de pessoas, não puderam, a princípio, colher informação alguma. Afinal, encontraram uns camponeses já velhos que se lembravam de ter ouvido os pais contarem a história de uma jovem e bela castelã que assassinara o marido, mandando atirá-lo ao mar. Tudo que a pobre de Hamburgo havia dito, no estado de sonambulismo, foi reconhecido exato. Regressando de França e passando por Hamburgo, o príncipe de Galitzin interrogou o comissário de polícia a respeito desta mulher. Este funcionário declarou-lhe que ela era inteiramente falha de instrução, falava um dialeto vulgar alemão e vivia apenas de mesquinhos recursos como mulher de soldados. Então aqui nós vimos, né, um relato interessante, falando sobre a realidade, as investigações, depoimentos e relatos importantes para poder endossar toda essa história. Então vimos aqui, né, uma pobre que vivia ali como mulher de soldados, né, no caso prostituição, na Alemanha, que teve a história de uma nobreza na Grã-Bretanha, ou no norte da Bretanha. Por sua vez, Gabriel Delanne, o erudito escritor e cientista espírita, não é menos pródigo em seus importantes livros, que ao assunto, e se deixamos de descrever alguns exemplos por ele apresentados, será para não alongar demasiadamente a presente exposição, ao passo que a revista Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, além de outros conceituados órgãos da imprensa espírita, constantemente relata notícias autênticas de pessoas que recordam, têm certeza de que vieram e como viveram, de que viveram e como viveram em etapas reencarnatórias passadas. Aqui basta a gente lembrar que nós temos o livro, né, 20 casos de reencarnação no Brasil, que vocês encontram até mesmo no formato digital, que vai contando, né, que é um livro muito atual, né, nas décadas presentes aqui, né, década passada, anterior a ela, e que, claro, Dona Ivone não vai citar aqui nesse livro porque não era da época dela. Mas tem esse caso, tem outros casos de reencarnação feitas pelo mundo. Nós temos hoje documentários que mostram, né, essas situações que chamam a nossa atenção, de pessoas que fazem relatos bastante curiosos, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só fazer algumas pesquisas que vai encontrar livros espíritas, isso que é mais importante, não apenas livros de curiosidades, mas livros espíritas que trazem para nós um embasamento muito sério sobre isso. Bom dia, Sandra. Diz aqui então para nós: apenas nos permitiremos ainda transcrever aqui um elucidativo trecho de Gabriel Delanne, constante no capítulo 7º da sua obra A Reencarnação, as experiências de renovações de memória. Então está aí feita uma indicação bibliográfica para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias. E Gabriel Delanne era um pesquisador exímio da sua época. Diz aqui então capítulo 7.
É lógico, pois, prosseguir a regressão de memória até além dos limites da vida atual de um paciente por meio de ação magnética. Assim fizeram os espiritistas e os sábios de que falei neste capítulo. Sem dúvida, os resultados não são sempre satisfatórios, de vez que nem todos os pacientes se acham aptos a fazer renascer o passado. Isso se deve a causas múltiplas, e a principal resulta, ao que parece, do que se poderia chamar densidade espiritual, isto é, imperfeição relativa desse corpo fluídico, cujas vibrações não podem achar a intensidade necessária para ressuscitar o passado de maneira suficiente, mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Interessante ele colocar aqui então que ele diz que nem todas as pessoas têm essa facilidade de recordar o passado. Muitos pacientes já tentaram fazer regressão de memória e falharam. E aí diziam assim, não, mas aquele profissional não é bom, ele não sabe fazer isso, preciso encontrar outro, joguei meu dinheiro fora. E na verdade o problema está nele, porque ele criou esse bloqueio tão necessário para que ele pudesse viver de uma forma desprendida na atualidade. Diz ainda para nós, acontece por vezes, entretanto, que durante o estado de sono ordinário, ou seja, dormir normalmente, você deitou na sua cama e adormeceu, a alma, exteriorizada temporariamente do corpo, encontra momentaneamente condições favoráveis para que o renascimento do passado possa produzir-se. Pode suceder que essa renovação seja acidental, como em relâmpagos no passado normal. Assiste-se, então, a uma revivência de imagens antigas que dão àquele que as experimenta a impressão de que já viu cidades ou paisagens, ainda que nunca lá fosse. Aqui o que ele quer dizer, né, que é bastante interessante, que tem sonhos que são estranhos para nós, que muitas vezes provocam, né, daquela mexida, de ver situações, ver lugares, ver gente, né, falando, nossa, eu tive um sonho muito estranho. E muitas vezes é uma experiência que o próprio espírito viveu no plano espiritual, na condição de desprendido, ou mesmo se lembrou de coisas que estavam adormecidas ali no seu subconsciente. Entretanto, diz aqui Dona Ivone agora, a prática do espiritismo e o ensino dos espíritos na atualidade também parecem demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações aflorarem do passado e que não apenas os espíritos superiores, encarnados ou não, se acham na situação de lembrarem algo das próprias existências percorridas, conquanto o fato se declare chocante, mesmo circundado de anormalidades e a revelia da vontade do paciente. Aqui ela está dizendo que, como no início, os espíritos superiores têm mais facilidade de acessar essas lembranças. Isso porque o fato de estarem ali desprendidos da realidade física, da realidade material, eles não têm mais ali a dificuldade de rever as suas próprias experiências. Compreendem a sua evolução, tem ali um trabalho muito fácil, muito simples, do auto-perdão, da autocompreensão. Então eles podem acessar esses arquivos de acordo com suas necessidades e interesses. E é claro que, sendo evoluído, para que ele vai se lembrar de uma situação primitiva? A gente tem, por exemplo, no caso de Emmanuel, quando ele fala sobre, quando ele conta a sua história, no livro Há 2000 anos, voltar 2000 anos no tempo e se recordar, quase 2000 anos, né? E se recordar daqueles eventos, né, ele tinha por objetivo trazer para nós uma instrução muito profunda. E como a própria Dona Ivone lembra, ela fala sobre os livros espíritas, não são espíritas por serem psicografados, são espíritas por terem um cunho educativo. Então nem toda obra psicografada pode ser considerada uma obra espírita. Porque, embora venha do mundo espiritual, através do fenômeno da psicografia, o seu principal objetivo é a instrução, e não simplesmente a satisfação da curiosidade. Então, quando ela faz essa classificação do que é uma obra espírita, do que não é uma obra espírita, embora todas sejam psicografadas, ela é bastante válida para nós. Então, Emmanuel fez ali uma regressão na sua memória,
trazendo, né, no livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, experiências que ele vivenciou em que ele já não tem mais constrangimento de contar. Ele conta o seu passado, mas hoje conta com uma autoridade moral em que ele pode falar isso de uma forma muito natural, mostrando exatamente as causas, as consequências e a contribuição que isso teve na sua evolução. Mas e no nosso caso? Lembrar disso para nós vai ser algo terrível. Imaginemos nós, ou imaginemos um indivíduo, inclusive eu já tive contato com uma situação assim, uma prima minha, não aquela que vocês conhecem, uma outra, que trabalha também, que é médium de psicofonia, contava que durante os trabalhos realizados no seu centro espírita, se manifestou um centurião romano. E a grande dor que ele sentia era ter feito parte da crucificação. Aquilo foi para ele algo extremamente doloroso, de saber que ele teve culpa, que ele participou daquele evento tão doloroso no passado. E há 2000 anos ele sofre trazendo essa lembrança. Dá para a gente imaginar o impacto de uma lembrança como essa numa mente frágil, numa mente ainda em processo de evolução. No caso dos espíritos superiores, se lembrar disso assim, eu fiz, paciência, né? Eu já resgatei, já me transformei, já participei, né, já trabalho, né, pela reconstrução do nosso mundo, então fez parte do seu passado. Mas para um espírito que tem ali valores e uma mente frágil, né? Não, ele vê através da psicografia, o Guizan. Não sei ainda quantas vezes ele reencarnou, não tem detalhes disso não, ele só simplesmente comentou dessa situação. Mas dá pra gente imaginar, mesmo que seja alguém reencarnado hoje que traz essas reminiscências do passado, de que forma que isso impactua na sua existência atual. Esse auto-perdão é algo que parece fácil, né, André? Mas não é, não. E nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de atendimento a espíritos sofredores, está cheio de exemplos disso, de mostrar como é difícil o espírito se auto-perdoar. Então ela comenta aqui que os espíritos superiores têm essa facilidade, não apenas da lembrança em si, mas de lidar com as lembranças. Já espíritos que não são evoluídos, quando se lembram dessas situações traumáticas, desses eventos dolorosos, tem um objetivo educativo, embora seja uma educação através da dor. Então ela diz assim para nós, né, que, mais uma vez aqui, o ensinamento da doutrina pode demonstrar que outras circunstâncias podem cooperar para as recordações aflorarem do passado, e que não apenas nos espíritos superiores, encarnados ou não, se acham na situação de lembrarem algo das próprias existências. Conquanto o fato se declare chocante, mesmo circundado de anormalidades, a revelia da vontade do paciente, ou seja, aparece na sua memória eventos que ele não queria se lembrar, mas elas estão ali, presentes. Diz ainda, também podemos apresentar o nosso testemunho a respeito da memória. No estado de transe, como apresentamos as lembranças, embora restritas, da passada migração terrena, visto que será dever registrarmos os fenômenos autênticos para o nosso conhecimento, a fim também de contribuirmos para a solidificação das teses espíritas. Passaremos, pois, a narrativa dos acontecimentos que nos dizem respeito, encaixados na tese em apreço. Então aqui nós cravamos, né, o tema de hoje, fechando aqui o nosso estudo, em que ela no próximo encontro então vai começar a relatar aquilo que ela vivenciou. E ela se coloca então na condição de um espírito devedor, pelas experiências que ela viveu anteriormente, e essas lembranças, como nós já vimos, os espíritos disseram, você não apenas não vai esquecer daquilo que você fez, como nós estaremos presentes para te lembrar. E aí nós tínhamos ali o espírito Charles, o espírito Roberto de Canaleiras, que foi exatamente ali das vítimas do seu passado. Estar ali vendo aquele espírito constantemente é para lembrar, olha o que você fez, eu estou aqui, embora ele viesse, né, com uma condição não de obsessor, mas de um espírito amigo,
mas a presença dele era absolutamente traumática. A Sandra colocou para nós, no mundo de hoje vemos que Jesus veio ao mundo e os homens não aprenderam nada. As coisas demoram, né, Sandra? Tudo veio a seu tempo, e ele mesmo disse, né, naquela sua passagem lá de João, no capítulo 14, se não me engano, quando ele diz assim, né, que no futuro ele vai trazer ali o Consolador prometido para fazer com que todos esses ensinamentos sejam relembrados. Então estamos aqui, né, tendo contato agora com novas ideias, novos conceitos, novos aprendizados, para poder fazer com que esse ensinamento seja revisto, né, e seja ali reconstruído, apesar da deformação que ele sofreu com o passar do tempo. Então nós paramos aqui, página número 35 do nosso livro, e nós